Bem, bom dia a todos, os alunos de Processo Penal 1, e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina, tá bom? Hoje nós vamos tratar sobre jurisdição e competência. Não podemos ver todas as hipóteses de determinação da competência, mas vamos ver vários deles, tá bom? Vários deles. E na próxima aula a gente conclui. Hoje nós temos a Semana do Direito, e me foi orientado que nós não teremos o nosso encontro da noite. E aí teremos só a videoaula. E na próxima semana nós concluímos esse conteúdo e, consequentemente, concluímos também com uma aula à noite, um tira dúvidas sobre o material todinho, tá bom? Tranquilo? A prova de vocês já está toda corrigida. Daqui para o final da tarde, eu acho que depois da prática 4, eu vou postar, no dia de hoje, eu vou postar no AVA o quadro de notas. E a correção da prova eu vou enviar por cada aluno, né, que me enviou pelo AVA. Tranquilo? E na prova vai estar, em cada questão, vai estar o score que você conseguiu e vai estar umas observações com fontes vermelhas e destaque verde. Aí eu digo onde foi que você pecou, tá bom? Quando não tiver errada a questão, eu coloco só o score máximo, tá certo? Se você tiver perdido algum score, aí eu digo por quê. Tranquilo? Tá bom? Então hoje eu lanço, hoje à noite, no final da tarde, depois da prática 4, que hoje a prática 4, hoje ela me toma um tempo danado. Tranquilo? Então pronto, então vamos falar um pouco sobre jurisdição e competência e dar por encerrado o conteúdo de hoje, tá certo? E participe na Semana do Direito. Eu acho que nós vamos ter hoje uma palestra com Hugo de Brito Machado, se eu não me engano. Uma entrevista, né? Um bate-papo, enfim. Tá bom? Então não deixe de participar, tá certo? Então pronto. Vamos falar sobre jurisdição e competência, tá certo? Professor, o que é a jurisdição? Tá certo? Olha, vocês têm que lembrar que o ser humano, ele vive em sociedade. E ele vive se relacionando uns com os outros. Então, todos os dias, a todo momento, nós estamos nos relacionando uns com os outros, tá bom? Essas relações, ou dessas relações, às vezes se pode nascer problemas, tá bom? Nascem problemas, e desses problemas nascem os conflitos, tá bom? Alguns desses conflitos nós podemos solucioná-los com modos de tratamento autônomos. Então, os próprios conflitantes podem entrar em acordo, podem buscar mediações, conciliações, e ali entre eles mesmo, dentro do próprio conflito, se nascer a solução. Outros não. Outros têm que partir para... São problemas mais complexos e talvez problemas que, na realidade, não houve um entendimento entre os conflitantes. E aí vem o juiz Estado, o poder Estado, para atuar. Pois bem, a jurisdição nada mais é do que este poder-dever que tem o Estado, juiz, tá bom? Ou o Estado, através de um juiz, de ditar as soluções desses conflitos, tá bom? Por meio, obviamente, da aplicação da lei que está posta, só que ela vai ser subsumida ao caso concreto.
Isso é jurisdição. Tranquilo? Tá bom? A jurisdição, ela é norteada por princípios, tá bom? Vários e vários princípios que norteiam a jurisdição. Então vamos ver alguns deles aqui, ou os principais deles, tá bom? O primeiro é o que nós chamamos de princípio da inércia do juiz, ou também conhecido como o princípio da iniciativa das partes, tá certo? E aí o que é que diz esse princípio? Ele preceitua, né, que o poder jurisdicional do Estado deve ser provocado pelos interessados, tá bom? Ele não vai agir de ofício. Essa é a regra, tá bom? Essa é a regra. A regra é que o juiz deva ser provocado pelas partes, tá bom? Mas para cada regra há exceções, tá bom? Em momentos extremos, tá certo? De grande excepcionalidade, o juiz pode agir sim de ofício. Por exemplo, ele pode, diante de uma situação, conceder um HC de ofício. Ele está diante de uma situação que ele vê que o sujeito está preso, essa pessoa presa, ele está com o seu direito de ir e vir afrontado. E aí ele de ofício ele pode fazê-lo, tá bom? Mas é exceção. Às vezes também pode acontecer é que o dono da ação penal, que é o promotor de justiça, ele denuncia. E o juiz, às vezes, ele pode sim. O juiz, às vezes, ele pode aplicar um dispositivo diverso do que foi pugnado na denúncia. Regra, exceção à regra, tá bom? Do princípio da inércia, tranquilo? Outro, o princípio do juiz natural, tá bom? Isso quer dizer o quê? Uma pessoa, quando ela vai ser julgada, tá bom? Ela vai ser processada, ela tem o direito, tá bom? O direito de saber previamente o juiz que vai lhe julgar, tá bom? Esse juiz, ele é previamente estabelecido pelas normas da organização judiciária. Então, quer dizer, o acusado ele já deve saber já de antemão quem vai julgá-lo. Esse princípio, ele existe, ele norteia a jurisdição para evitar o que nós chamamos de tribunais, né, de exceção. Você criar um tribunal só para julgar determinada pessoa, ou indicar um juiz somente para atender a necessidade de um determinado julgamento. Não pode, tá bom? As competências dos juízes, né, ou a jurisdição do juiz, tá bom? Já é pré-determinada, pré-estabelecida em lei. Isso chama de juízo natural. Bom, está havendo uma discussão agora, nesse momento, a respeito daquele HC, né, de que um determinado ministro do STF em distribuição, tá bom? Estava julgando um HC quando já tinha uma outra ministra preventa. Bom, por prevenção, ela que seria a juíza competente, ou a ministra competente para julgar. Mas se você pensar bem, é uma regra de exceção do HC, né? O juiz, diante de uma situação dessas, ele poderia sim, de antemão, já conceder o HC, tá bom? Obviamente, se tem o juiz natural, para alguns autores, tá bom? Existe também o princípio do promotor natural. Assim como um acusado já deve saber previamente quem vai julgá-lo, ele deve saber também previamente quem vai acusá-lo, tá certo? Isso há uma malha de você entre os autores, entre os doutrinadores, tá bom? Doutrinadores. Mas
o que a jurisprudência determina ou tende a determinar é que não existiria um promotor natural, pela própria natureza da atividade ministerial, que é indivisível. Então, hoje, né, a jurisprudência mais atual do STF, do Supremo Tribunal Federal, é de que ele não reconhece esse princípio do promotor natural. Então, há uma divergência aí entre doutrina e a jurisprudência. Tá bom? Vamos para o próximo princípio, o quarto, né, princípio. Seria o princípio da investidura. Isso aí é bem simples, tá certo? A jurisdição, ela só pode ser exercida, ela só pode ser prestada por aquele que passou por um crivo de um concurso público, né? Com todas as suas fases, né? Até a sua assunção ao cargo. Então, provas também de títulos, né? Enfim, passar por todo aquele trâmite que se exige em um concurso público para o seu pleno exercício. Então, só quem pode prestar jurisdição é aquele juiz já investido na função e passou por todos os trâmites, tá certo? Para a sua investidura. Tranquilo? Obviamente que uma vez um juiz investido de sua função, ele tem jurisdição, tá bom? Todo juiz tem jurisdição. Todo juiz tem jurisdição, tá certo? Essa é uma regra que não há exceção. Todo juiz tem jurisdição, tá bom? E por esse motivo, obviamente que há, tá certo? O quinto princípio, que diz que é o princípio da indeclinabilidade da jurisdição. Então, o juiz, ele não pode se eximir de sua jurisdição. Ele não pode negar esta prestabilidade jurisdicional, tá bom? Até mesmo porque a Constituição afirma, tá bom? Isso no artigo 5º, tá bom? Artigo 5º, inciso 35, tá bom? Toda e qualquer ameaça à direito não pode deixar de ser apreciada pelo Poder Jurisdicional do Estado, tá vendo? Então não pode, tá certo? Então ele não pode declinar, tá certo? Ele não pode declinar, tranquilo? Da jurisdição, tranquilo? Outro também, fruto também do princípio da investidura, é o princípio da indelegabilidade, tá certo? Então, esse juiz, ele não pode delegar a sua jurisdição a quem não lhe compete. Então, nem mesmo o juiz competente ele pode fazer, tá bom? É uma efetivação do princípio do juízo natural e da investidura, né? Esses dois juntos acabam por tornar essa jurisdição indelegável, tá certo? Outro princípio, que seria o sétimo, o princípio da improrrogabilidade. A jurisdição, ela é improrrogável. Isso quer dizer o quê? Todo juiz, ele tem jurisdição, mas nem todo juiz tem competência. Mas aquele juiz que é competente, não é possível a transferência do decurso do tempo, tá bom? Exceto pelas conexões e continências que nós vamos ver lá na frente, tá bom? Mas a princípio é improrrogável. Então, a competência do juiz não é transferível no decurso do tempo, tá bom? Essa é a regra. Tem exceção? Tem. Mas nós só vamos ver na próxima aula, quando a gente falar sobre conexão e continência, que à frente a gente vai ver, inclusive a diferença entre elas, tranquilo? Próximo princípio é o princípio da inevitabilidade, tá bom? Inevitabilidade. Isso quer dizer o quê? Como nós estamos diante de um modo de tratamento heterônomo, então
os envolvidos eles não escolhem o terceiro que vai julgar, tá bom? Porque na jurisdição heterônoma, privada, se pode escolher, tá certo? O juiz, as partes envolvidas podem escolher um terceiro para julgar o caso, que é o caso da que a gente chama de arbitragem. No caso da arbitragem, o árbitro, para alguns chamam de juiz arbitral, ele é escolhido entre as partes para julgar o caso. Mas nós estamos diante da jurisdição oficial do processo penal. E nesse caso, os envolvidos, como eles não podem escolher, eles também não podem recusar o juiz competente. Por quê? Porque essa jurisdição e as competências já está pré-estabelecida em lei, tá bom? O que pode acontecer é que talvez um impedimento, uma suspeição, uma incompetência, tá bom? Poderia sim, digamos que, pressionar, né, a retirada desse juiz. Mas, a princípio, não se pode escolher juiz, não se pode recusar juiz na jurisdição oficial, a não ser, obviamente, que aconteça algumas dessas situações de impedimento, suspeição e incompetência, tá bom? Tá certo? A existência, né, de uma relação processual pressupõe esse que a gente chama de actum trinum personarum, tá bom? Que nada mais é do que essa atuação, né, da tríade processual, onde nós temos o juiz ali, o juiz-estado, que está no ápice da pirâmide, e na base da pirâmide estaria ali as partes de acusação e defesa, no caso do penal. Tranquilo? Tá certo? E o que tange a impedimento, a suspeição e competência também vamos ver em momentos à frente, tá bom? Para que nós não possamos misturar, digamos, as coisas, tá certo? Tranquilo? Pronto, encerrado aí competência, falamos sobre todos os princípios norteadores da jurisdição. Falamos tudo sobre jurisdição, agora vamos passar para a competência, tá bom? Lembre-se que eu disse a vocês, todo juiz tem jurisdição, tá bom? Mas nem todos eles têm a competência. Então, enquanto a jurisdição, ela denota esse poder e dever de se solucionar conflitos, tá certo? A competência, ela vai limitar esse poder e dever. Nem todos os juízes serão competentes para julgar determinadas situações. Então, a competência acaba por ser a medida da jurisdição, como a maioria dos autores define, né? A competência vai dizer até onde o juiz pode prestar a solução do conflito, até onde ele pode julgar. Isso é a competência, tá bom? Repetindo, todo juiz ele tem jurisdição, mas nem todos têm a competência, tá bom? Professor, e o que vai determinar essa competência? Aí nós temos o artigo 69 do Código de Processo Penal, e nesse artigo se vai ali elencar as hipóteses de determinação da competência de um juiz que tem jurisdição. Tranquilo? Então, se você for lá no artigo 69, vai estar lá. Deixa eu abrir aqui. O artigo 69, tá bom? O que é que ele diz? Pronto. O artigo 69, ele diz o seguinte, ó. Determinará a competência jurisdicional. 1. O lugar da infração. 2. O domicílio ou residência do réu. 3. A natureza da infração.
4, a distribuição. 5, a conexão ou continência. 6, a prevenção. E por último, a prerrogativa de função. Tá certo? Tranquilo? Então nós vamos começar logo agora pela natureza da infração, tá bom? Talvez seja assim o mais orgânico. Por isso eu vou começar por ele, tá bom? Então vamos lá. Professor, a natureza da infração, como é que ela se dá, tá certo? Como determinante da competência. Então, essa natureza da função, ela determina o ramo da justiça competente para se processar alguém que cometeu a infração, tá certo? Então, nós temos uma organização judiciária. Todo tribunal tem uma organização judiciária, tá bom? Que vem desde o âmbito federal até chegar ao âmbito estadual, tá certo? Então, ela define o ramo da justiça competente para processar alguém que cometeu uma infração penal. No nosso caso, já que nós estamos tratando de processo penal, tá bom? Já que nós estamos tratando de processo penal. Então é assim, ó. A nossa organização judiciária, ela acaba por dividir a justiça em justiça comum e justiça especializada, tá bom? A organização judiciária, justiça comum e especializada. A comum, ela se divide em federal e estadual. E a especializada, nós temos a eleitoral, a trabalhista e a militar. Tranquilo até aí? Tá bom? Já em matéria penal, a justiça é dividida em justiça especializada e justiça comum, tá bom? Na especializada, nós temos aquelas competências que é feitas, uma competência política do Senado Federal. O nome dele lá na frente, tá bom? Então, nós temos algumas pessoas que, ao cometerem uma infração penal, elas serão julgadas, né, pelo Senado Federal, tá bom? Para adiantar-se bem rapidamente, vocês vejam lá o artigo 52 da Constituição Federal, tranquilo? Mas vamos já chegar lá, tenha calma, tá bom? E nós temos a justiça eleitoral, porque nós temos crimes eleitorais, tá bom? E a justiça militar, porque nós temos crimes militares, tá bom? Então, aí em matéria penal, nós temos a justiça especializada, vai tratar sobre essa competência política do Senado, crimes eleitorais e crimes militares. E, por outro lado, nós temos a justiça comum, que a justiça comum iremos tratar sobre em âmbito federal e âmbito estadual. Tranquilo? Então, em termos de natureza da infração, tá bom? Ela pode estar na justiça, se for um crime eleitoral, justiça especializada, crime eleitoral. Se for um crime militar, justiça especializada, crime militar. Se for um crime comum, tá bom? Um crime comum, tá certo? Aí depende se vai ser no âmbito federal ou no âmbito estadual. Depende ali de outro determinante de competência, tá bom? De outro determinante de competência, tá certo? Vamos passar agora para a segunda, ou o segundo determinante de competência, que seria a prerrogativa de função. E nesse caso, a gente tem que lembrar aqui o seguinte, tá bom? Primeiro, a gente tem que lembrar que determinadas pessoas, tá bom? Não em razão de suas características pessoais, não em razão disso, tá bom? Mas em razão da função pública que ela exerce, ela vai ter foro especial. Tranquilo? Então, às vezes, uma pessoa comete uma infração penal, mas devido à função pública que ela exerce, ela terá um foro especial. E esse foro especial vai determinar a competência de um determinado juiz,
Tranquilo? Mas a princípio, inclusive acho que caiu na prova alguma coisa relativa a isso, tá bom? Quando nós falamos sobre aquele foro especial, né? E nós vimos que no momento em que essa pessoa perde, né, o cargo, ele, consequentemente, também perde o direito ao foro especial. Não importa se ele cometeu a infração ainda durante sua gestão, não importa. O STF já determinou que vai se definir, né, a competência pela prerrogativa de função no momento que a pessoa se encontra. Então, se a pessoa já não é mais deputado, tá bom? Ele vai iria para a jurisdição comum. Tranquilo? Tá bom? Não iria ter foro especial. Então vamos ver aqui alguns foros especiais, tá certo? Nós temos foro especial do Supremo, nós temos foro especial do Superior Tribunal de Justiça. Então vamos ver aqui cada um deles para a gente compreender, tá certo? Então vamos lá. Professor, quando é que a competência será do Supremo Tribunal Federal? Tá bom? Quais seriam essas pessoas que teriam esse foro especial? Aí vamos lá. Se for crime comum, tá bom? Praticado pelo Presidente da República, pelo Vice-Presidente da República, pelos membros do Congresso Nacional, tá certo? Pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, PGR e AGU, quer dizer, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União, esse caso aí, se eles cometerem crime comum, a competência é do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Se essa turma aí praticar crime de responsabilidade, Senado Federal. Crime comum, STF. Crime de responsabilidade, Senado Federal. Para essas pessoas que estão neste cargo. Tá bom? Agora, se for ministro de Estado, comandante das Forças Armadas, tá bom? Ministro superior dos Tribunais Superiores e ministro do TCU, tá bom? Essa turma aí, seja por crime comum ou crime de responsabilidade, tá certo? O Supremo é o foro competente para julgá-los, tá bom? Para julgá-los. Entenderam? Ficou bem claro? Tá certo? Então vamos lá, repetir bem rapidinho. Presidente da República, Vice-Presidente da República, membros do Congresso Nacional, ministro do STF, PGR e AGU, crimes comuns, Supremo Tribunal Federal. Crime de responsabilidade, Senado Federal. Agora, crime comum ou crime de responsabilidade cometido por ministro de Estado, comandantes das Forças Armadas, ministros dos Tribunais Superiores e ministro do TCU, todos vão para o STF. Tá bom? Tranquilo? Professor, e o STJ? Aí, no caso do STJ, nós temos crimes comuns com governadores dos estados, tá bom? O caso do governador do estado, crime comum, STJ. Tá bom? Agora, se esses governadores cometerem crime de responsabilidade, aí vamos para um tribunal especial misto. Você deve estar acompanhando aí o caso do governador do Rio de Janeiro, né? Ele já passou pelo crivo, né, do Poder Legislativo, que autorizou que ele sofresse um julgamento por crime de responsabilidade, que nós chamamos de impeachment, tá bom? É o que aconteceu lá. Estão montando um tribunal especial misto. Esse tribunal especial misto é formado por 5 membros, tá bom? 5 membros. Serão 5 membros da Assembleia Legislativa, 5 membros são desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado
e vai ser presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Então, 11 membros comporão esse Tribunal Especial Misto. Governadores, crime de responsabilidade, Tribunal Especial Misto. Governadores, por crimes comuns, STJ. Tá certo? Tranquilo? Outras autoridades, né? Que são crimes comuns, tá bom? Crimes comuns. Nós temos os desembargadores dos tribunais de justiça. Todos os desembargadores do Tribunal de Justiça serão julgados pelo STJ. Crimes na área penal, lembre-se disso, tá bom? Então, crimes comuns de responsabilidade, os desembargadores, STJ. Membros do TRF também, os membros do TRF, desembargadores do TRF, idem, tá bom? Membros do TRE, idem. Membros do TRT, idem. Membros dos tribunais de contas dos estados, idem. Membros dos tribunais de contas do município, idem, tá bom? E todos aqueles membros do Ministério Público Federal. Todos esses aí que eu falei para vocês, ó, desembargadores estaduais, desembargadores e juízes federais, membros do TRE, membros do TRT, membros do Tribunal de Contas dos Estados, membros dos Tribunais de Contas dos Municípios e membros do MPF, todos eles, por crimes comuns ou de responsabilidade, são julgados pelo STJ. Tranquilo? Professor, os deputados estaduais, crimes comuns, Tribunal de Justiça dos seus estados, tá bom? Poderá ser por TRF? Poderá. Se o crime for um crime federal, eles responderão pelo TRF, tá bom? Da região onde eles estão, tá certo? Crimes eleitorais, pelo TRF da sua região, tá bom? E pelos crimes de responsabilidade, professor? Crime de responsabilidade, eles serão julgados pelas suas assembleias legislativas, tá bom? Então imaginemos que um deputado estadual, tá bom, venha a cometer, né, um crime comum. Se for um crime comum, quem seja um crime comum no âmbito estadual, TJ. Se for um crime comum no âmbito federal, TRF. Se ele cometer um crime eleitoral, TRE, na região, tá bom? E assim sucessivamente. Se ele cometer crime de responsabilidade, professor, aí nesse caso aí, ele será julgado pelos seus pares, tá bom? Pelos seus pares. Tranquilo? Do estadual. Professor, ex-prefeito, idem. Tranquilo? A única diferença é no que tange aos crimes de responsabilidade. No caso do prefeito, se ele cometer um crime de responsabilidade próprio, quer dizer, próprio da função dele, tá certo? Quem vai julgar ele é a Câmara Municipal. Agora, se for um crime impróprio, quer dizer, é um crime de responsabilidade, mas não é um crime da natureza da sua função. Aí, nesse caso aí, quem vai julgar ele é o Poder Jurisdicional daquele Estado. Tranquilo? Tá certo? Juízes, professor. O senhor falou dos desembargadores, o senhor falou dos juízes togados, né? Os juízes, eles são julgados pelos seus tribunais a que eles estão vinculados. Tá bom? Então, se o juiz do Estado de Ceará vier a cometer algum tipo de crime, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E o Ministério Público Estadual, idem, da mesma forma. Tranquilo? Se é um representante do Ministério Público do Estado do Ceará, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tá bom? Agora, se for o Ministério Público, representante do Ministério Público do Distrito Federal, tá bom? Aí vai ser julgado pelo TRF, tá certo? Tranquilo? Eu acho que nós estamos aqui com 35 minutos de aula, vamos encerrar por aqui. Vimos jurisdição, princípio da jurisdição. Aí entramos na competência, e na competência, nós vimos o que é competência e passamos a
estudar as hipóteses determinantes da competência. Aí vimos duas: natureza da infração e a prerrogativa de função. Tem ainda mais 4, tá bom? Que a gente vê na próxima aula. Hoje eu vou só postar o vídeo, não vou postar nenhum questionamento, tá bom? Para que vocês foquem logo após assistir essa aula, vocês foquem na Semana do Direito. Tranquilo? Tá bom? Então, se cuidem. E a gente se encontra por aí depois, tá bom? Abração e saudades de vocês.